Meu nome é Marília de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Dando continuidade a nossos vídeos sobre temas sugeridos, né? Nós vamos falar hoje a respeito de viver entre mundos. Na bruxaria é uma expressão que a gente usa bastante, né? Quando nós fazemos os nossos rituais, a gente fala que a gente está traçando um espaço entre mundos, né? E na verdade não é só no ritual, a gente tem uma experiência de vida que é entre mundos. E nesse vídeo então nós vamos abordar o que são esses mundos, né? O que é viver entre mundos. Eu vou pedir já para vocês, se estão gostando dos nossos vídeos, que já se inscrevam, que já deem um like, que se quiserem façam comentários e sugestões e também ativem o sininho para estar recebendo as nossas notificações, tá certo? Até mais! Então, hoje nós vamos falar então sobre viver entre mundos, né? Na bruxaria a gente tem uma expressão que é como se a gente se referisse à existência de mundos paralelos, né? Quando nós traçamos o círculo dentro de um ritual, a gente costuma dizer que a gente está criando um espaço entre mundos. E porque, na verdade, a gente considera que a magia ocorre num limiar, numa situação, espaço, em que as coisas ainda não estão definidas, né? Então, é como se, quando a gente fala a pessoa deixou uma oferenda ou um despacho na encruzilhada. Por que encruzilhada? A encruzilhada é um espaço entre mundos, é um momento de decisão, é um limiar entre uma escolha de ir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Né? E a gente, quando traça o nosso círculo, a gente inclusive chama os quadrantes, que são os 4 pontos cardeais, né? E a gente traça esse círculo com a intenção de estar criando um espaço entre mundos. Essa experiência de entre mundos, eu acho que mesmo as pessoas que não são bruxas, elas têm essa percepção quando entram numa igreja, quando entram num cemitério, ou numa mata virgem, num espaço assim intocado. É uma sensação de solene, é uma sensação de que os sons externos ficam mais abafados e que naquele momento existe um clima, uma força, né, uma energia que se impõe. Então, biblioteca, não precisa ser religioso. Uma biblioteca, você, mesmo que você seja uma pessoa muito extrovertida, falante, brincalhona, o ambiente impõe um silêncio, uma voz mais baixa, é um tom solene, né? Essa é a vivência de estar entre mundos. Mas a gente vai explicar melhor que mundos são esses, né? Bom, antes de começar, eu vou falar o seguinte: a Wicca é uma religião xamânica e compartilha com as religiões xamânicas alguns pontos em comuns. As religiões xamânicas, elas têm algumas características, porque elas são religiões naturais, então elas afloram em países, em continentes, em locais diferentes, com culturas diferentes, culturas que originalmente não tiveram contato umas com as outras, mas com similaridades bem gritantes a ponto da gente falar assim, não, essas pessoas bebem da mesma fonte, tá? Então essa fonte é o plano espiritual, é o plano divino, tá? Não são religiões baseadas em livros, baseadas em coisas que o homem inventou. Aliás, eu não gosto das interferências das coisas que os homens inventam. Eu acho que esse aspecto espiritual ele tem que ser espontâneo mesmo. E aí, a gente ouve nessas religiões, um dos pontos que tem em comum nas religiões xamânicas é a existência de mundos paralelos, pelo menos 3, que é meio repetido, que seriam os mundos superior, inferior e médio. E que não é uma questão de hierarquia, tá? Não é assim, superior porque é mais, inferior porque é menos, ou médio porque é médio, não. É uma localização e assim, função.
função deles, né? Aliás, nessas tradições, também a ideia de bem e mal, ela também é bem diferente do que existe nas religiões tradicionais. A ideia, inclusive, porque assim, quando você fala, é mundo superior, mundo inferior, parece que um é do bem e o outro é do mal. Então, também gosto de deixar bem claro que esse conceito judaico-cristão, não está presente nas religiões que têm cunho natural, tá? É uma compreensão da associação da bruxaria com o aspecto negativo, porque a gente lida também com as forças que seriam do mundo inferior, tá? Mas que não é inferior no sentido de negativo, nem do mal, nem das trevas, nem nada. O primeiro, assim, o que é a luz, o que é as sombras, né? A gente tem uma visão um pouco mais fácil de entender quando a gente faz uma correlação com a visão da psicologia de consciente e inconsciente. Tá? Quando não existiam esses conceitos, era mais difícil explicar. Mas as pessoas hoje elas aceitam os conceitos da psicologia, então a gente fazer uma correlação com esses universos parece que fica mais fácil de compreensão. Então a luz é aquilo que está consciente, que está iluminado, sabe aquela coisa que a gente fala assim, acendeu uma luz na minha cabeça, deu uma clareza, fez sentido, dá uma coisa. Agora tem as coisas que a gente ainda não conhece, tá assim, que são assustadoras porque a gente não conhece, podem ser assustadoras porque por não conhecer a gente também não sabe lidar. E aí o que acontece? Dentro do nosso caminho como bruxos, a gente tem um livro chamado Livro das Sombras, que é para registrar a nossa evolução, do quanto a gente vai trazendo à luz os aspectos que são sombrios da nossa personalidade, das nossas habilidades, né? E a gente vai desenvolvendo esses talentos e vai marcando para ter uma referência do nosso processo evolutivo e também para a gente ter uma possibilidade de replicar aquilo à medida que vai dando certo, que vai funcionando, que faz sentido, enfim, entendendo qual foi o percurso que a gente transcorreu para chegar às conclusões que a gente chegou e os efeitos. Uma outra diferença em relação às religiões é que, assim, enquanto nas outras religiões as pessoas estimulam os fiéis, né, as pessoas que seguem, a se sujeitar a uma espécie de luta entre as forças do bem e do mal, e assim, enquanto que só os sacerdotes ficam, parece que podendo intermediar e ajudar, aqui na bruxaria a gente tem muito uma noção de que, assim, o mal tem a ver com ignorância e com erro. Então, se as coisas não estão indo bem e está tendo algum problema, é porque existe um aprendizado, alguma coisa que você precisa resolver, e a gente toma nas nossas mãos o poder de poder lidar com os aspectos que são do mal. A gente costuma dizer que a gente é dono do nosso bem e do nosso mal, porque a gente, à medida que as coisas acontecem, a gente vai atrás de solução, não vai atrás de culpar, de projetar as nossas sombras nos outros, né? Porque também quando você projeta a sombra nos outros, você está dando poder. E a evolução é uma meta que é inexorável, quer dizer, a vida vai empurrando a gente para essa meta, e nadar a favor da correnteza é a opção que a gente considera mais inteligente. Então os bruxos, eles querem ter conhecimento desses talentos, eles querem ir trazendo, eles fazem um esforço consciente de trazer à tona esses conteúdos do inconsciente para estar elaborando e aprimorando, desenvolvendo e trazendo o que a gente chama de dons mágicos, de dons especiais. E a gente tem consciência que esse poder é ilimitado, né? Então, assim, hoje cada um vai tendo, à medida que vai se desenvolvendo, mais capacidades. Do mesmo jeito, gente, que hoje a gente consegue acender uma lâmpada e que seria uma afronta divina você ter luz de noite, em milênios atrás, sei lá quanto tempo atrás, né? Você trazer luz para uma situação de noite, quer dizer, não tem sol, como é que tá claro? Então todo conhecimento, toda evolução, tudo trazendo, aproveitando os recursos, sabendo usar, usando a inteligência para estar trazendo outras coisas, e isso tanto no nível físico de tecnologia, como também no nível espiritual, certo? Então a gente chama o mundo médio o mundo que a gente age. E age
assim, uma coisa que é importante falar, assim, que os mundos, eles não têm assim, aqui a bordinha do mundo médio para o mundo superior, aqui a bordinha do mundo médio para o mundo inferior. Não, existem graduações e graduações. E no físico, a gente tem os recursos físicos e os recursos espirituais para estar materializando, estar trazendo à tona as coisas para a consciência. Né? Nós chamamos de mundo médio, então, aquele mundo em que as pessoas estão vivas, até alguns encarnados também, e é nosso campo de atuação. O mundo superior é o mundo da consciência plena, são os seres iluminados, aqueles que eles têm consciência de tudo e eles sabem usar tudo. Né? E o mundo inferior é o universo das sombras, é o universo daquilo que está oculto. E assim, na verdade, por mais que a gente queira trabalhar com a luz ela não traz grandes recursos, ela não é onde estão os recursos que não foram usados. Quer dizer, você tem um dom, uma facilidade para línguas, tudo bem, é ótimo que você use, mas não acrescenta mais você saber ter facilidade para as línguas. Acrescenta você superar suas deficiências em outras atividades, em outros assuntos, né? Então, assim, o mundo médio, ele é um mundo de atuação, onde a gente atua. O mundo superior é o mundo do entendimento, é o mundo da inspiração, da iluminação, da inteligência, né? A evolução espiritual, enfim. E o mundo inferior é o mundo das coisas que estão para ser desenvolvidas, quer dizer, é como se fosse uma árvore que tem que pegar a raiz no fundo da terra. Então vamos pegar nosso alimento para trazer, para aumentar, para crescer, para fazer mais. E assim, e existem seres que são guardiões desses mundos, né? Então os mundos superiores eles inspiram e os mundos inferiores eles desafiam. Né? Então você quer mexer com fogo? Tá, você pode mexer com fogo, mas vamos ver se você consegue, vamos ver se dá certo. Você vai e o mundo médio é onde você usa as suas habilidades, né? Outra coisa também interessante é que assim, as pessoas têm no mundo médio mais ou menos um mesmo padrão de evolução. E quando eu falo pessoas, eu não estou falando só pessoas, eu estou falando também assim, dentro reinos animais, minerais e vegetais, existe também um padrão evolutivo, tá? A gente não é o último biscoito ou bolacha do pacote. A gente está evoluindo, existe uma turma que está evoluindo, né? E em momentos como hoje, em que está aflorando muito os conteúdos subterrâneos da natureza humana, essa coisa dos ódios, essas polaridades, até as doenças que estão vindo, matança, devastação da terra, das florestas, do Pantanal, enfim, para trazer uma renovação e para trazer à tona esses conteúdos negativos para eles serem trabalhados, né? O mundo inferior tem diversos níveis também, tá? Existem as nossas riquezas, existem os nossos conceitos que precisam ser trabalhados, coisas que vieram da infância, que são condicionamentos, né? Mas é o universo daquilo que entrou sem elaboração, né? E então a gente tem, quando a gente é bruxa, a gente sabe que existem esses mundos, a gente vai trazendo esses conteúdos do mundo inferior e vai trabalhando, e a gente aprende a ter um respeito pelos guardiões e por esses mundos, e a gente atua nesses mundos. Então, quando a gente traça um ritual, ou mesmo quando a gente trabalha com sonhos, ou quando a gente trabalha como a gente, de modo geral, a gente está sabendo que a gente está materializando alguma coisa, que a gente tem recursos no mundo inferior para estar trabalhando, a gente está trabalhando também com a inspiração e ajuda dos planos superiores, e a gente vai trabalhando. Então as bruxas lidam com os 3 níveis de realidade, tá? Isso sempre. Então, assim, você fala assim, uma bruxa, ela só quer trabalhar com aspectos superiores, coisa assim, gente,
quando a pessoa faz só de pensar essa possibilidade, já significa que ela está escolhendo projetar algumas coisas nos outros. Então, porque assim, ela vai encontrar situações desafiadoras e ela vai falar assim, não sou eu, porque eu só estou na luz. Então, foi o vizinho, foi alguém que fez alguma coisa, foi a sorte, Deus não tem pena de mim, sei lá, alguma coisa. Sempre alguém, é a política, é o governo, alguma coisa está acontecendo para estar atrapalhando e ela nunca toma para si a responsabilidade, né? Então, uma bruxa tem que ser autorresponsável. E aí também tem uma outra questão que é assim, as religiões patriarcais, elas fizeram uma opção, essa opção, né? Pelos valores celestiais, pelos valores de cima. E aí fica aquela coisa, tá? Você quer quando morrer ir para o céu, mas você está vivendo, então você não quer morrer. E aí? E aí não existe regramento para lidar com o mundo físico. O mundo físico parece assim, olha, aqui é mesmo para expiação mesmo, é só para sofrer, é uma desgraceira toda, você matar todo mundo. Pessoalzinho. E isso criou uma grande divisão na humanidade, né? Quer dizer, as coisas que são boas, as coisas que são ruins, as coisas como se fossem estanques, né? Tem um lado e tem o outro, não tem nada no meio, não existe conciliação possível por causa dessa divisão de superior e inferior, de que o bom é depois que morre, enfim. E na bruxaria, a nossa religião não, a nossa bruxaria é assim, a gente está na Terra, a gente tem que usar as coisas, a gente está evoluindo aqui, é uma chance grande de evolução, e a gente vai continuar evoluindo mesmo que a gente saia desse plano para outro. Né? A ideia é que a evolução não acabe. Bom, então esse artigo é sobre viver entre mundos, tem a ver com o estilo de vida das bruxas, e a gente está sempre recebendo sugestões, tudo que vocês quiserem que a gente vá falando, se estiver dentro do escopo das coisas que tem a ver com a bruxaria, tudo a gente vai acabar abordando mais cedo ou mais tarde.